As pessoas confundem muito criatividade com inovação. Tá. E tem inúmeras definições, então não tem a definição certa, mas acho que uma coisa que a gente tem que entender é que a criatividade é uma competência. Então ou aquilo que algumas pessoas chamam de um dom, é um dom trabalhado, elaborado, que um profissional pode utilizar. E a inovação é o produto da criatividade. Entendo. Então você precisa ser criativo para poder inovar. A inovação, então, como você falou, o produto é a consequência da criatividade. É a consequência, quer dizer, então um novo produto é uma inovação, uma nova estratégia de marketing é uma inovação. Isso são inovações. Quem fez? Pessoas que usaram sua criatividade. As pessoas acham que é só um dom e tal, e eu costumo explicar a criatividade como se fosse a competência para dançar. Então, para dançar, você tem um pouco um talento nato, e algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, normal. Mas tem também a prática, as técnicas. Então, aquelas pessoas que dançaram muito na vida, que fizeram curso de dança, que aprenderam mesmo a dançar, vão dançar às vezes até melhor do que uma pessoa que tinha aquele talento, mas nunca desenvolveu, ou pior ainda, né, que não deixavam dançar na infância, que achava que era bobagem, que homem não pode dançar, essas coisas, né? E tem um outro aspecto também, que é o ambiente. Então imagina você estar dançando num elevador, por exemplo, cheio de gente, é muito difícil, é complicado. Uhum. Ou se você está dançando e está todo mundo olhando e criticando, etc, etc. Você vai dançar bem num baile, com espaço, com uma música boa. Um ambiente adequado. Então, é um ambiente adequado. Então você pode transferir isso, essa questão do ambiente também para as empresas. Basicamente por causa da concorrência. Então as pessoas e as empresas, elas precisam se diferenciar. E até os fins dos anos 90, você pode dizer que as empresas venciam a concorrência reduzindo preços. Só que hoje em dia o dinheiro está mais curto, né? Uhum. Então imagina assim, eu baixo o preço, o concorrente baixa o preço. Aí eu tenho que baixar mais, o concorrente tem que baixar mais. Daqui a pouco os dois quebram. Uhum. Ainda existe a estratégia de reduzir os custos para você abaixar os seus preços. Só que você tem que ser muito inovador para reduzir esse custo. Tá? Para que não haja um prejuízo. Para que não haja um prejuízo e para que o concorrente não copie na semana seguinte. Exato. Se não, que vantagem, né? Então, eu vou te dar um exemplo, que foi o que a Dell fez no começo da Dell. A Dell não vendia computadores em lojas. Ela só vendia por telefone, acho que naquele tempo não tinha venda pela internet, ou era uma coisa incipiente. Então, com isso, ela conseguiu baixar os preços muito. Mas ela inovou o modelo de negócios. Olha, acho que em primeiro lugar a empresa tem que ter uma definição estratégica de no que nós precisamos inovar, ou que tipo de inovação vai render mais dividendos e mais benefícios para nós. Então, por exemplo, eu tinha mencionado a inovação de processo, isso para as empresas que estrategicamente querem reduzir custos. Outras empresas, estrategicamente, vão decidir inovar em seus produtos. E aí é uma forma completamente de trabalhar. E outras empresas vão inovar o seu modelo de negócios. Então, por exemplo, o Google. Antes do Google, ou antes do sucesso do Google, existiam vários sites de busca. Sim. A grande revolução do Google não foi o produto, mas foi a forma como ele comercializou esse produto. Ou seja, de graça para todo mundo, tendo assim
quase que literalmente toda a informação disponível no mundo e vivendo dos anúncios. Sim. Então eu falei da questão da definição estratégica e aí assim tem um tripé, vamos dizer. O primeiro é capacitação, porque as pessoas pensam que criar, que inovar é uma coisa espontânea, ou aquela história, né? Ou você sabe ou você não sabe. E na verdade não é bem assim. Você pode estimular e principalmente incrementar a tua capacidade criativa. O cérebro humano, ele é feito para trabalhar na memória. Quer ver? Se eu fizer assim, ó, dá um treco, né? Porque a cabeça da gente já fez o tantã. Tantã, com certeza, foi buscar. Foi buscar, né? Então, ele é como assim, o cérebro já escorrega e já vai naquele repertório que a gente já tem. Então, para a gente pensar criativamente, a gente tem que fazer um esforço e colocar o nosso cérebro num outro canal, numa outra forma. Sair desse modelo. Então, isso faz parte da capacitação. E não é só capacitação só para você criar, gerar ideias. Você tem que saber avaliar as ideias e ver quais ideias vão ser as melhores depois daquelas ideias que eu tive. Você tem que estar capacitado a vender a ideia, divulgar a ideia, porque você falar uma coisa nova para uma pessoa é diferente de você falar uma coisa que a pessoa vai entender imediatamente. Inclusive eu dou muito treinamento para vendedores que vão vender produtos inovadores, porque toda abordagem tem que ser diferente. Voltando ainda para a capacitação, você tem que saber avaliar riscos também. Inovação envolve riscos. Então tem todo esse aspecto. Então, além do aspecto capacitação, tem um aspecto ambiente, a cultura organizacional. Então, para isso, você precisa treinar líderes para que eles se tornem estimuladores, inspiradores das suas equipes. Ainda existem empresas que quando um líder vê que alguém da sua equipe dá uma ideia, ele fica morrendo de ciúme, fica com raiva. Como é que eu não tive essa ideia antes? Sim. Aliás, esse como é que não tive essa ideia antes, todo mundo tem. Mas você vai mudar o ambiente da empresa quando esse líder passar a ser reconhecido pelas ideias que a equipe teve e não só ele. Não, exato. E finalmente o outro aspecto que deixa as empresas inovadoras é a questão da estrutura. Então, assim, a estrutura quer dizer, como é que você garante que a ideia chegue para a pessoa certa, na hora certa, que tenha alguém que vai implementar. E aí você falou aquela comparação entre a grande empresa e a empresa média, a empresa pequena. As empresas grandes precisam de uma estrutura mais sólida para garantir que a ideia chegue na pessoa certa e que seja realmente implementada. Senão ela se perde. Bom, tem a questão da capacitação, que eu já falei. Tem a questão da permissão, quer dizer, você permitir que as pessoas sejam mais ousadas, que elas não tenham vergonha de depois ser chamado de bola fora, porque deu uma ideia que não foi aceita. E tem a questão da motivação. E motivação, existe uma motivação intrínseca, quer dizer, por isso que é tão importante você hoje em dia contratar pessoas que gostam do que fazem, porque aí elas vão ser criativas. E lógico, todo mundo gosta de criar, de dar ideia, então a questão da criatividade e da motivação é um puxa o outro, né? Um círculo virtuoso. E tem a questão da pressão. Só que pressão não é opressão, e a gente tem que saber diferenciar isso muito bem. Pressão é realmente um pouco o desafio, aquele estímulo, olha meu, tem que ser, faz. Opressão é quando a pessoa fala faz, mas já tem uma vozinha interna, uma expressão de duvido que você vai conseguir, coisas assim, né? É bem diferente.
Olha, isso é uma controvérsia assim, muito grande, e tem também modismos. Tem momentos na história que acha que é individual, momentos que acha que é em equipe. No momento, agora nós estamos na fase da equipe, da colaboração, tem até um vídeo que está todo mundo assistindo, de onde vêm as ideias e tal, todo mundo falando que é em equipe. Na verdade, teoricamente, em equipe existe um potencial muito maior para que se tenha boas ideias. Agora depende da equipe, porque se for aquela equipe que tem aquela turma do deixa disso, ou aquela pessoa que vai esculhambar as ideias e tal, que é uma coisa que se observa muito, a equipe é boa para ideias mais simples, porque ainda por causa da turma do deixa disso. Agora, aí por isso que tem a importância de um facilitador, que é a pessoa que está lá observando o processo da equipe e vai fazer com que a equipe dê o máximo do seu potencial e vai impedir o deixar disso. Ai, você está viajando, todas aquelas coisas que as pessoas falam que acabam podando a criatividade. Sim, existem algumas técnicas, inclusive, né? Eu vou falar rapidinho algumas. Imagine que você precisa desenvolver uma ideia para produto e tal, e começa a pensar em algumas celebridades. Então, o que o Bill Gates faria? O que o Barack Obama faria? Pensa umas coisas bem absurdas, assim, o que o Bin Laden faria? Aí você vai sair do tradicional. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um trabalho com a área de segurança de uma empresa. E eles tinham um problema porque o pessoal detestava, eles tinham que usar um uniforme, óculos, capacete, uma coisa toda assim. Aí eu perguntei, o que a Madonna faria? E aí foi pensando na Madonna, que eles criaram uma coreografia, uma musiquinha mesmo, que primeiro tinha a ordem certa de colocar as coisas, porque evidentemente a luva é por último, e as pessoas punham a luva primeiro, depois ficavam com preguiça de pôr o resto. Então as pessoas, na coreografia, eles eram muito pouco motivados a colocar a roupa toda. Então tinha coreografia, já ficava mais divertido, o supervisor ficava vendo o que todo mundo estava fazendo, porque estava todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, e eles colocavam o instrumento certo na hora certa, graças à Madonna.